Sonic Adventure 1 foi o primeiro jogo 3D lançado da franquia. E é claro, eu tô escolhendo também, obviamente, Sonic Gen e o Sonic R, porque eles não são muito bem jogos 3D. Sonic Adventure 1 foi lançado originalmente para o Dreamcast e depois foi relançado para outros consoles e até mesmo PC, com o subtítulo de DX Director's Cut, que é uma versão que busca aprimorar certas coisas e adicionar uma coisinha a mais para quem fez o 100% do jogo, mas que todos os fãs preferem muito mais a versão original desse jogo por muitos motivos, mas o principal deles é que, por mais incrível que pareça, a versão de Dreamcast consegue ser muito mais completa do que a versão de DX. Muito pelo fato de que a versão original do jogo, como ele foi lançado originalmente pro Dreamcast, e o Dreamcast já tinha conexão com a internet, a SEGA conseguiu colocar alguns certos eventos nesse jogo, como por exemplo o evento de Natal, ou o evento de Ano Novo. Eu não sei se agora se tem esse evento nesse jogo. Provavelmente tem. E outras várias coisas, graças ao serviço de conexão à internet que esse jogo tinha na época, que fez muitas coisas legais acontecerem. Coisas essas que infelizmente não foram passadas para a versão DX, o que é bizarramente triste. Mas não foi apenas isso que a versão DX tirou. A versão DX tirou muita coisa e deixou o jogo meio bugado, podemos dizer assim. É um jogo meio bugado. Por mais que o Sonic fosse rápido na versão original, a versão DX deixou algumas colisões meio estranhas, e eu acho que o mais importante dizer é que algumas partes gráficas do Sonic clássico ficaram horríveis no Sonic DX, como por exemplo o entardecer. O entardecer do Sonic DX é horrível comparado ao Sonic original, pelo menos. Mas nem tudo é ruim. O Sonic DX adicionou uma coisinha pra quem fez o 100% do jogo, que no caso é o Metal Sonic. Uma reskin do Sonic, que onde você pode jogar as fases do Sonic como o Metal Sonic. É só isso, nada demais. É o mesmo moveset, o mesmo estilo de controle, tudo. É tudo igual. Mas, saindo um pouquinho agora da parte de X, já que eu já expliquei bastante, ou quase tudo das diferenças do Sonic DX, não tudo com detalhes, mas uma parte das coisas, eu acho que a gente pode finalmente falar sobre o porquê Sonic Adventure é um jogo muito bom até hoje, sabe? Sonic Adventure 1 teve o trabalho de adaptar os controles do Sonic do 2D para o 3D de uma forma que não ficasse tão ruim assim como o Mario 64 fez, adaptando os controles dos jogos do Mario clássico, como por exemplo o Mario 1, Mario 2, Mario 3, o Mario World, pro um 3D com algumas outras coisinhas a mais. Sonic Adventure fez a mesma coisa, e com uma grande mudança que, diferentemente do seu jogo anterior da série principal, que tinha apenas 3 personagens para ser jogados, o Sonic, o Tails e o Knuckles, dessa vez eles trouxeram 6, ou 8, dependendo da sua visão. Então assim consigo personagens como Sonic, Tails, Knuckles, o trio principal de personagens, a Amy, o Big The Cat, ninguém liga pra esse personagem, e o E102 Gamma, que é um personagem que muda o seu gameplay e que, assim como muitas pessoas fazem, eu amo muito a gameplay desse personagem. É uma gameplay magnífica. Mas, claro, não podíamos apenas ter coisas antigas transformadas pro 3D. Eles adicionaram algumas coisinhas nos personagens e no estilo de jogabilidade deles, já que eles também não podiam simplesmente fazer um Ctrl-C e Ctrl-V das fases normais do Sonic para todos os personagens, porque não faria sentido. Então sim, esse jogo, além de trazer muitos personagens diferentes para serem jogados, trouxe maneiras de se jogar bem diferentes. E claro, a gente também não pode esquecer o que dá o título desse jogo, o Adventure no caso. Sonic Adventure 1 tem mini sessões de exploração, onde você, com o personagem que está jogando, precisa explorar por aí para encontrar fases e alguns upgrades que você pode adquirir. E temos alguns upgrades que são totalmente perdíveis, como por exemplo o upgrade que deixa você dar caudadas infinitas nos inimigos com Tails. Pode ser perdido caso você não encontre ele no flashback que você tem com ele, etc e etc. Upgrades esses que não mudam tanto assim a gameplay como você gostaria, entretanto dá algum tipo de boost pro personagem, sabe? Enfim, eu posso dizer que esse sistema de exploração desse jogo é um sistema até que bem legal para um jogo do Sonic, e que eu gostaria muito que tivesse algum outro jogo que fosse mais ou menos assim, desde que esse jogo, claro, não seja Sonic 2006, porque, meu Deus. Mas enfim, pessoas, agora deixando tudo isso de lado, podemos finalmente ir para a parte da gameplay desse jogo magnífico. Deixando as partes técnicas de lado, nós podemos finalmente ir para a gameplay do jogo e um pouquinho da sua história. Bem, nosso primeiro personagem é obviamente o Sonic Ouriço,
Personagem esse que tem a sua velocidade mantida e suas mecânicas dos jogos 2D muito bem traduzidos para o mundo 3D. O Sonic ainda contém seu spin dash, consegue andar muito rápido, tem seu pulo em forma de bola, e nesse jogo ele ganhou duas novíssimas habilidades que são muito interessantes e que estão na franquia de jogos do Ouriço até hoje, sendo a principal delas que você aprende, que você tem desde o início, o Homing Attack, que nesses dois primeiros jogos é bem mal feito. Na real, eu posso dizer uma coisa, o Homing Attack nesses dois jogos é bem 880. Ou ele é muito bom no seu trabalho, ou ele te deixa na mão. O fato de ele te deixar na mão muitas das vezes vai te levar a perder uma vida nesse jogo. Mas é sempre legal você usar o Homing Attack, é muito interessante. E a segunda habilidade é o Light Spin Dash, ou para os mais atuais, o Light Dash, que é a habilidade que o Sonic consegue percorrer uma corrente de anéis em sequência com apenas um movimento. É interessante, já que o Light Spin Dash foi adicionado nesse jogo e você consegue desbloquear essa habilidade com um item, e o jogo não te obriga a ficar usando isso o tempo todo, diferente de um outro jogo aí que eu não vou falar ainda qual é. E não tem muito o que falar sobre o gameplay do Sonic, as fases dele são muito bem feitas, é basicamente ir do ponto A até o ponto B, mas nesse percurso você passa por várias áreas que são muito legais de se jogar e bem divertidas. Só tem duas únicas fases que eu acho muito ruim dessa história do Sonic, que é claro a fase do cassino, que você precisa juntar 400 anéis para passar, e eu não tenho nem o que dizer, é só chato. E a outra fase é a Final Egg, a fase final do jogo, que por mais que se a fase final tenha assim que ser desafiadora, nesse jogo só é chato. As fases finais de outros jogos são bem maneiras, eu gosto muito da fase final do Sonic 3, eu ainda não terminei Sonic em Knuckles pra falar alguma coisa da Final Egg, mas pelo que eu vi, parece ser muito interessante. No Sonic Adventure isso é chato, insuportável na real, mas são até que bem legais o resto das fases, muito legais. Inclusive tendo como minhas favoritas a Speed Highway e a Emerald Coast, com suas músicas fantásticas e seu level design quase que impecável, não tem mais o que falar. E bem, como eu falei antes, esse jogo tem mais de 3 personagens, e como você desbloqueia os outros personagens, você desbloqueia ele com um modo história. Com qualquer personagem que você estiver jogando, você pode desbloquear outros personagens. Não é obrigatório você terminar o modo história de um boneco para ir pro outro, ou ir pro outro modo história para desbloquear outro personagem, porque tu consegue desbloquear todos os personagens no modo história do Sonic, mas é legal de deixar isso bem claro, já que querendo ou não, os personagens vão acabar se encontrando em algum momento, porque ele tem um conceito muito legal de pegar a história de todos os personagens e de alguma forma conectar todas elas. E o segundo personagem que a gente tem para jogar é o Tails. O personagem é esse que tem a gameplay um pouquinho parecida com o Sonic na questão de fases, já que o Tails consegue voar e é um pouquinho mais que o Sonic, mas o level design das fases dele é um tanto quanto diferente. O Tails, ele, em vez de ter fase de ir para um ponto A até o ponto B, ele tem fase de corrida, ou seja, você precisa prestar corrida contra ou o Sonic, normalmente é o Sonic, ou o Eggman, que a única vez que eu vi isso acontecendo foi na Speed Highway. E o design das fases do Tails é muito bom, não tem o que falar. O level design das fases do Tails é feito pra você sair por aí voando, e por mais que o voo do Tails seja meio quebrado, eu ainda gosto muito do Tails. Ela é muito boazinha, é tipo, não chega a ser um Ctrl-C, Ctrl-V do Sonic, mas ainda ser meio parecido, mas é aquele parecido que ainda te deixa bem animado pra jogar, sabe? É aquele parecido que renova de uma certa forma. E com isso, claro, não poderia esquecer, Tails nesse jogo tem um desenvolvimento de personagem muito interessante e muito bom. Não tem o que falar. O Tails deixa de ser só um sidekick, um parceirozinho do Sonic, pra ser realmente um personagem à parte. Coisa que, infelizmente, o Sonic Forces só tacou foda-se pra isso. Não tem muito o que falar. Sonic Forces só estragou tudo isso que o Sonic Adventure e companhia acabou criando e construindo com o tempo. O próximo personagem, claro, é o Knuckles the Echidna. Personagem esse que tem uma gameplay bem diferente dos dois últimos personagens que a gente falou aqui agora, já que, diferentemente do Sonic e do Tails, que aí você que tem a gameplay de ir do ponto A até o ponto B, o Knuckles ele tem uma gameplay de caça ao tesouro. Ou seja, tu vai ter que ficar passeando pelas fases, tentando encontrar o item que tu precisa, que no caso é a Esmeralda do Caos. Tem toda uma história sobre como o Caos quebrou a Esmeralda Mestra, e agora o Knuckles, como protetor da Esmeralda, precisa caçar os pedaços da Esmeralda Mestra, ao mesmo tempo que tentar cuidar das outras Esmeraldas do Caos. E agora ele precisa procurar esses pedaços em pontos específicos do jogo.
que são bem aleatórios, na real, não tem muito o que falar. Eu gosto muito da gameplay do Knuckles, ela é bem legal, não quebra nem um pouco o ritmo rápido que esse jogo tem. E se tu for um pouquinho inteligente, tu consegue terminar as fases em menos de 2 ou 3 minutos no máximo. E uma das coisas que eu acho muito importante de falar sobre essa gameplay do Knuckles no primeiro jogo é que, diferentemente do segundo jogo, que tu precisa procurar os itens em uma ordem específica, no primeiro você pode procurar em qualquer ordem, o que deixa a caçada muito mais divertida. Não tem muito o que falar. E você vai me ver reclamando muito sobre isso no outro vídeo. Sobre como eles só deixaram a gameplay do Knuckles e da Rouge serem bem chatinhas. Não tem o que falar, só é bem chato. Mas é isso. A gameplay do Knuckles, gameplay divertida pra caramba. Uma das melhores gameplays que dá uma quebrada naquela gameplay rápida demais de chegar do ponto A até o ponto B do Sonic e do Tails. E com isso, a gente deixa falar sobre o time original do Sonic e agora a gente vai ver uns personagens novos e que são, abre aspas, inéditos. E, abre aspas, novamente, exclusivos desse jogo. Antes de continuarmos falando sobre o jogo em si, eu gostaria de dar uma paletadazinha na soundtrack desse jogo, que tem músicas muito boas, muito legais. Eu gostaria de falar que quase todos os jogos japoneses, por algum motivo, tem músicas muito legais que se ouvir. Eu quero dizer, o Super Mario Bros. 1 tem uma música bem memorável, o Sonic 1 também tem uma música memorável, tão memorável que os caras criam essa maldita dessa fase em todo jogo novo do Sonic. Puta que pariu! Esse jogo não poderia ser diferente. A Emerald Coast tem uma soundtrack maravilhosa, uma soundtrack que já deixa bem claro onde essa fase tá se passando, sabe? É um clima mais tropical, um clima mais praia, entende? A mesma coisa pra Speed Highway, uma música bem mais focada pra cidade, onde você tá correndo por aí. Ou então Cassinópolis, que eu facilmente ouviria essa música enquanto estivesse jogando, sei lá, no Tigrinho. O que eu quero dizer é que as músicas dessas fases desse jogo são muito boas, são fantásticas. Dá pra você facilmente ouvir essas músicas sem necessariamente jogar no jogo, entende? É uma das características do jogo do Sonic, né? Por mais que os jogos sejam ruins, eles ainda assim vão ter soundtracks incríveis. Sonic 1.6 que se fale, né? Tem uma das melhores soundtracks do mundo para um jogo que cheira estrume. Deixando essa questão da soundtrack de lado, voltando finalmente pros personagens, nosso personagem que a gente tem aqui agora é a Amy Rose. A mesma Amy Rose que a gente vê no Sonic CD. Que ela tem um seu gameplay plataforma, ela é um pouquinho lenta comparada ao Sonic. Entretanto, ela tem uma das gimmicks até que bem legaisinhas. Diferentemente do Sonic, Tails e Knuckles, ela não pula em formato de bola, ou seja, quando você pula, você não consegue ainda causar dano diretamente dos inimigos. Você tem que usar o Pico Hammers para isso. E o estilo de gameplay da Amy é o estilo de gameplay onde você precisa chegar no ponto do ponto A até o ponto B, enquanto é perseguido por um robô. Você precisa passar das fases com a Amy usando o seu martelo. Martelo esse que você pode e deve usar para derrotar inimigos ou para conseguir abrir esses balõezinhos de power-up. E é claro, ela tem sua própria habilidade, que é quando você tá andando muito rápido por aí e se você tiver um timezinho certinho e apertar o botão de atacar e de pular ao mesmo tempo, você consegue fazer um salto bem grande. Não tem muito que eu posso falar sobre as fases da Amy, já que ela tem apenas 3 fases, mas eu posso dizer que as fases, a gameplay dela é bem divertida e que, poxa vida, ela foi muito mal utilizada nesse jogo. Claro, ela tem uma das histórias mais legais de se assistir desse jogo inteiro. Ela tem sim um desenvolvimento de personagem muito maneiro nesse jogo, mas em questão de fases, ela tem muito pouco, até pra esse jogo, sabe? Quero dizer, até o Big the Cat tem mais fases do que ela. O Big, o personagem que ninguém quer jogar. Mano, e eu acho muito divertido você jogar com a Amy, com o perseguidor dela, porque dá um ar de urgência pra terminar a fase, sabe? É legal, não tem que dizer, é bem legal. Partindo agora pro próximo personagem desse jogo, Big the Cat. Não tenho o que dizer, eu não vou passar mais do que 1 minuto falando sobre esse boneco. Ele é um personagem que tem foco em pesca. Você para de correr rápido, andar por aí, procurar por tesouros pra pescar. Eu não falaria que é a pior gameplay do jogo, a não ser que ela não tivesse nenhum tipo de sinergia com a gameplay dos personagens. Veja bem, o Sonic ele corre rápido, tem fases extremamente divertidas e rápidas, longas de uma certa forma, e ele é um plataforma. Tails é rápido, tem fases relativamente longas, porém, graças ao seu voo, as fases ficam muito mais divertidas, tem uma gimmick legal. Knuckles é um caçador de tesouros, e por mais que ele seja um caçador de tesouros, você é rápido nas fases dele. Demora em torno de 2 minutos, mesmo que tu não saiba muito bem o que tu tá fazendo. A Amy é a mesma coisa, e com o Big não. Com o Big, se tu não souber o que tu tá fazendo, tu vai demorar no mínimo 10 minutos numa fase. E acredite em mim, demorar 10 minutos numa fase que pesca não é lá a coisa mais divertida desse jogo, sabe? Eu me lembro de
quando eu era relativamente menor, eu só não queria jogar com esse boneco. Nunca. E isso não mudou até hoje. Não por conta de skill issue, mas é porque a quebra de gameplay com o Big é tão grande que faz parecer outro jogo. E, de novo, tô jogando Sonic. Não tô jogando Pescaria Simulator, porra. E agora partindo para o E102 Gamma, ou só E102, mais divertido que se joga desse jogo, sem dúvidas alguma. Quando você joga com o E102 Gamma, diferentemente dos outros personagens, tá jogando com um robô do Egg, o que deixa a gameplay ser um pouquinho mais diferente. A gameplay do E102 é de um ponto até o outro procurando por um item ou por um personagem específico. E diferentemente das outras gameplays, que você tem um timerzinho pra mostrar quanto tempo você demora uma fase, com o E102 Gamma você tem um timer que vai diminuindo com o tempo e será zero tu perde a vida. Ah, mas como é que eu vou fazer pra esse timer aumentar? Tu vai derrotando inimigos que vão aparecer durante o jogo. Sabe o que é engraçado? A gameplay do E102 Gamma é uma gameplay deveras interessante. Por mais que ela seja uma gameplay meio diferente, ela não deixa de ser rápida, sabe? E eu tenho que dar uma ênfasezinha aqui que essa gameplay parece mais um protótipo do que seria a gameplay do Eggman do Tails no Sonic Adventure 2, porém melhor. O E102 Gamma, por mais que seja um robô e as fases dele seja mais focada em fazer pontos do que ser rápido, né, sua essência, ele não deixa de ser um personagem rápido, ao contrário do Tails e do Eggman, que as fases deles são fazer pontos, porém demora em média 10 minutos pra terminar uma fase. Não é nada divertido fazer isso no jogo do Sonic, por mais que, né. E com a gameplay dele finalizada, nós terminamos as gameplays do Sonic Adventure 1, né? Não, nós temos uma última gameplay, que é a gameplay com o Super Sonic, que você tem uma campanha só pra ele, que é o fechamento de todas as campanhas. Nela você meio que joga com o Sonic, vai vendo algumas cutscenes explicando o que vai acontecer agora, como o caos saiu do controle do Eggman e como toda a cidade foi inundada. E então Sonic com a força da amizade consegue fazer com que as esmeraldas, mesmo estando esgotadas de poder, dê força suficiente para ele se tornar o Super Sonic. Então temos a boss fight mais legal desse jogo e de longe da franquia. Tá no top 3 melhores boss fights de toda essa franquia de jogos do Sonic, da série 3D dele. Porque é uma boss fight até que simples, porém divertida. Eu acho que os jogos pecam muito nesse aspecto. As boss fights dele de vez em quando não são divertidas. E a desse jogo não. É bem divertida mesmo. E, bem, terminamos o jogo. Eu não vou dar muita coisa, eu posso falar um pouquinho do final, né? A Tikal, ela chega depois de toda a boss fight, um caos já enfraquecido e termina de salvar o caos. Porque, essencialmente falando, o caos não é uma criatura ruim. Ele só é amargurado por conta que todos os eventos da série dos jogos Sonic acontecer, a raça do Knuckles utilizou da Esmeralda Mestra de um jeito muito ruim. Que a Osso ficou enfurecido. Ou algo assim. Então, posso estar se for um fake news? Posso. E, pasmem, eu acho que deu para perceber uma coisa desse jogo, é que nas suas versões originais, o Sonic DX e o Sonic Adventure 1 normal mesmo, de Dreamcast, não tinha o Super Sonic com o personagem desbloqueável, ou uma transformação mesmo. Isso porque ele foi cortado. Temos coisas que dizem bem claro que o Super Sonic seria uma transformação que tu poderia usar depois de ter terminado o jogo inteiro, mas foi cortada por algum motivo, não sei muito porquê. E uma das provas é um áudio da Tikal falando que você pode transformar o Super Sonic agora ao coletar 50 anéis e apertar o botão de ação no ar. Interessante, né? Infelizmente isso foi pra frente, porém isso pode ser adicionado no jogo novamente através de mods, coisa que eu fiz na gameplay, acho que deu pra perceber. E com esse finalzinho de vídeo eu vou deixar algumas coisas entreaberto, porque eu quero deixar algumas das informações do Sonic Adventure 1 pro Sonic Adventure 2 pra eu explicar algumas coisinhas que eu não gosto daquele jogo. Não que eu odeie aquele jogo, eu gosto, amo aquele jogo, quero fazer 100% dele, mas tem coisas que eu não gosto, algumas, muitas coisas que eu não gosto. Mas é isso, eu finalizo o vídeo por aqui e eu vejo na próxima, né? Até mais.